Podcor, o podcast do Correio do Povo do Paraná. Olá, seja bem-vindo ao Podcor, o podcast do Correio do Povo do Paraná. Nessa edição, a gente vai falar com uma escritora laranjeirense, que não é só escritora, também é mãe, é empresária, mas o foco de hoje é a escrita. Ela que tem um livro publicado e em breve vai lançar o próximo. Já colhe mais de 300 mil acessos em plataformas online com esses livros. Hoje ela vai falar pra gente sobre como ela escreveu o primeiro, os próximos planos. E com vocês, a gente recebe hoje a Piti Martinelli. Seja bem-vinda, Piti. Muito obrigada, Ana. É uma honra estar participando hoje aqui do Podcor. Piti, conta pra nós. A gente vai falar sobre os livros depois, tá? Tá bom. Mas conta pra mim e conta pro povo que tá assistindo o Podcor. Antes da Piti, escritora, antes da PS Martinelli, quem era a Piti? Eu sou uma gaúcha, nascida em Bento Gonçalves, mas voltei para o Paraná muito novinha ainda. Com um aninho e pouco, minha mãe retornou da onde ela tinha nascido, que é Cantagalo, aqui pertinho. E com 10 anos eu vim morar já em Laranjeiras. Eu fui uma menina normal, muito sonhadora, pisciana, vivo no mundo da imaginação. E sempre gostei de escrever. Desde novinha escrevia muito poema. Já na escola, assim que eu aprendi a escrever, eu já escrevia poemas, contos, músicas. Então, esse foi algo que eu sempre gostei de fazer. Realmente, para mim, era um hobby escrever. Uhum. Teve alguma mão na escola, alguma professora que olhava para você e falava, essa menina aqui tem um futuro? Sim, porque, na verdade, os professores já viam que eu gostava muito, que os meus textos eram mais longos do que o normal das crianças, né? E já ali na adolescência, no início da vida adulta, no vestibular, inclusive, foi a redação que me ajudou a ter uma boa nota para conseguir passar numa universidade pública, foi a redação. Que vestibular foi esse? Para que você prestou? Eu prestei vestibular para contabilidade na Unicentro, porque o meu pai era contador, então é aquela história, né? Na adolescência você não sabe muito para que profissão. Eu não sabia, na verdade eu não sabia o que eu queria fazer. E eu fui fazer o vestibular por fazer, porque né, já estava no 3º ano, os professores já estavam incentivando a gente a fazer. E eu fiz contabilidade por conta do meu pai. E daí eu passei. E daí eu já ingressei no ano seguinte, já ingressei na faculdade de contabilidade e me formei em contabilidade pelo Unicentro. E aí vem concurso. Aí eu fiz um concurso, eu ainda estava no 3º ano da faculdade quando eu prestei concurso público para uma Câmara de Vereadores. E eu fui aprovada também nesse concurso público aos 21 anos de idade. Já ingressei na carreira pública. Uhum. Mas eu permaneci daí somente por 2 anos na carreira pública, porque como era em outro município, eu queria retornar para morar em Laranjeiras, porque daí eu já estava casada nessa época, já tinha um bebê pequeno. Então, para mim, trabalhar em outro município estava complicado. Eu acabei abrindo mão do concurso público e vim trabalhar numa cooperativa de crédito. Entendi. E que ano era isso que você tomou essa decisão? 2012. 2012? 2012. E de 2012 para 2017, que foi o ano que tudo mudou, vamos dizer assim, ou ali um pouquinho antes, quando que a contadora que passou no concurso em primeiro lugar, que se mudou e que estava na cooperativa de crédito, decidiu escrever um livro? Eu decidi escrever por conta de uma colega minha da cooperativa. Porque algum dia, bem à toa, em alguma conversa, eu contei para ela que eu gostava de escrever, que eu tinha alguns poemas escritos e que meu sonho de criança era escrever um livro. E quando eu contei isso para ela, ela falou para mim assim, por que você não escreve? E daí é como se uma chavinha tivesse virado. Daí eu falei, porque realmente eu não escrevo? Uhum. Mas com aquela dúvida, no fundo, se eu teria, na verdade, a capacidade de conseguir escrever. Porque escrever um poema era algo muito diferente do que escrever um livro. Uhum. Mas aí em sigilo, em segredo, na verdade, todo mundo, eu comecei a escrever sozinha, em casa, nas horas noturnas e na madrugada. Porque daí, quando eu comecei a escrever, eu vi que a ideia fluía. Que era como se eu não precisava fazer força ou procurar ideias fora. Era como se a história já tivesse escrita na minha cabeça.
Olha só. E eu só colocava no papel todo o filme que eu via passando na minha cabeça, eu só ia escrevendo no papel. Então, como eu trabalhava o dia todo e tinha criança pequena, tinha casa e tal, os horários que eu conseguia era noite e de madrugada. Então, tinha dias que eu ia até 3, 4 horas da madrugada escrevendo. Mas era porque aquilo realmente estava me causando um prazer grande. Eu gostava daquilo. Aquilo fazia brilhar a minha imaginação. E em 3 meses eu estava com o livro concluído, todo escrito. Quando a sua amiga de cooperativa falou, por que você não escreve? Já veio na sua mente, desde o início, o que você escreveu foi pro livro mesmo? Sim. Sim, é uma história, é um filme que passou na minha cabeça. Olha só, e aí surgiu o Ana. Surgiu o Ana. Conta pra nós um pouquinho sobre a trama do A trama Ana da e a Ana. escolha de personagens. Então, a Ana é uma brasileira, arquiteta, e ela resolve morar fora, trabalhar numa empresa muito grande em Madrid, na Espanha. Ela resolve se aventurar com uma amiga dela. E ela se muda, então, para a Espanha, deixando os pais. Ela se muda com essa amiga para a Espanha. E lá, na empresa que ela vai trabalhar, ela conhece um homem muito imponente, bonito, né? Porque tem que ser bonito, né, gente? E ali começa toda a trama de envolvimento deles. Mas o livro eu quis trazer muito uma pitada, assim, de também dar um pouco de ficção, um pouco de suspense, um pouco de comédia. Então, algo que ficasse leve para o público ler, sabe? Então, qualquer pessoa, você não precisa ter um estudo para ler o livro. Qualquer pessoa vai conseguir ler e entender na íntegra. Ele é um livro acessível para qualquer escolaridade, digamos. Entendi. E quando você escreveu esse livro, você já pensou na continuação dele? Já porque a história não cabia num só. A história foi se alongando a tal modo que eu vi que não cabia num só. Então, o primeiro livro, Ana, ele conta com 360 páginas e o segundo já foi para quase 500. Nossa. Então, para mim conseguir terminar a história, ela foi eu precisei dividir, na verdade, separar ali um pedaço dela. E quando você fez o primeiro, você fez a publicação no Wattpad, né? Isso, porque daí quando eu terminei de escrever o livro, eu levei para essa mesma colega, tá? Ela se chama Luciane. Obrigada, Lu. A Lu foi muito importante nessa trajetória. E eu dei para ela ler, porque era ela quem tinha me dado a ideia, né? E ela leu, e quando ela leu, ela falou, nossa, mas isso aqui ficou muito bom, você precisa publicar. Porque até então era uma coisa para mim que eu ia guardar na gaveta, não era algo que eu pretendia publicar. Daí eu fiquei meio na dúvida e fui atrás de plataformas. E daí eu conheci o Wattpad, que é uma plataforma gratuita, e de escritores anônimos, né? De escritores desconhecidos. E acabei publicando lá. E começou a ter muita visualização, e começou a aumentar, e eu comecei a falar, uai, tem alguma coisa de estranho aí, né? Pra mim foi uma surpresa, e tanto, na verdade, porque, assim, o dia que chegou a 10 leituras, eu já tava comemorando. Pra mim já era o máximo, que 10 pessoas tinham lido o que eu escrevi. Mas por aí os números não pararam. Daí, quando eu passei dos 100 mil, eu fui atrás das editoras. Daí, eu acabei mandando, né, para algumas editoras. E na época foram para 5, na verdade. E para as 5 editoras que eu mandei, as 5 eu tive retorno positivo. Positivo. Daí eu escolhi a que melhor se enquadrou na época. Para mim, a melhor proposta. E foi onde eu publiquei na época. Isso em 2017, né? Em 2017. Naquela época, quando você publicou, você estava com 180 mil views no... Leituras, né? Que a gente chama, no Wattpad. No Wattpad. E como que era esse contato com as leitoras? Você comentou comigo em off aqui sobre esse contato com as leitoras, né? Esse contato com as leitoras, para mim, é o que me faz valer a pena escrever. Porque é muito legal ver que aquilo que você sonhou, que você imaginou, você consegue levar outras pessoas a imaginarem, a sonharem. Então, elas ficam empolgadíssimas, né? Então, eu recebo mensagens de todos os tipos, né? Que, como eu queria conhecer o Andrés, como eu queria ter o Andrés na minha vida, ou, né, que elas querem me conhecer, elas querem o livro autografado. Então, assim, tem leitoras do Brasil todo que me mandam mensagens. Então, isso é muito gratificante. E até recebi recentemente, com o desastre ali que ocorreu em Rio Bonito, aqui na sua cidade vizinha,
uma leitora me mandou mensagem, alguém que eu não conhecia, nunca falei com a pessoa. Mas, enfim, ela mandou uma mensagem quando ela viu o anúncio do lançamento. Ela falou, em meio a tanta coisa ruim, uma notícia para me alegrar. Olha só. Então, você vê, assim, que você traz um pouco de amor, de carinho, de esperança, de imaginação para as pessoas, sabe? É tirar um pouquinho, porque às vezes a nossa vida é tão rotineira, tão corrida, é tanto problema. E quando você entra no mundo da literatura, que você consegue mergulhar, você sai disso. Né? Você deixa a tua imaginação fluir, você fica mais leve com isso, né? Você começa a ver o lado bom da vida. É verdade. Você comentou, então, que você já continuou escrevendo, já veio a ideia do Sempre Ana, só que de 2017 para cá, não sobrou muito tempo para poder publicar, né? Exatamente. Conta um pouquinho pra gente sobre essa revisão para chegar ao ponto do Sempre Ana. Então, o Sempre Ana, eu escrevi logo em seguida do Ana. Porém, eu pretendia esperar um pouco, até para dar tempo do público ler o Ana e tal. Se apaixonar. Se apaixonar pela Ana e pelo Andrés, eu ia esperar um pouquinho. Porém, com a rotina, né, eu acabei crescendo dentro da cooperativa, da Cressol que eu estava. Eu fui crescendo de cargo, isso foi me trazendo mais responsabilidade, muitas viagens, a vida de mãe, eu tive mais um filho. Eu fui fazer pós-graduação, eu fui fazer curso. Então, assim, tudo isso acarretou que não sobrava tempo. Foi algo assim que eu deixava sempre para depois, sempre para depois. E esse ano agora de 2025, eu acabei me desligando da cooperativa, depois de 13 anos trabalhando lá, para poder dar sequência a alguns projetos que eu tinha engavetado até então. E o Sempre Ana era um deles. Então, assim que eu saí da cooperativa em março, eu retomei porque eu queria reescrever, né? Eu precisava ler Ana de novo e ler o que eu já tinha escrito do Sempre Ana e reescrever inclusive para que a história se encaixasse bem, né? Porque como é uma continuação, eu precisava ter certeza que estava tudo muito bem encaixada a ideia. Então, eu reescrevi e já entrei em contato com algumas editoras novamente e foi publicado agora pela IP das Letras. Ele foi publicado e a gente vai estar lançando ele no dia 4 de dezembro aqui em Laranjeiras. E você aceitou algumas sugestões, talvez, ouviu o feedback das leitoras sobre o futuro da Ana e do Andrés, para dar um spoiler? Sim, elas ficavam muito curiosas, né? Me perguntando, mas o que acontece? Conta pra Eles gente! vão casar, né? Qual é o desfecho? O que ele tá escondendo? Então, sim, elas ficavam bem curiosas, mas eu confesso que eu não dei spoiler nenhum. Nenhum. Meu Deus. Tenha piedade com as suas leitoras. Ficou guardado as 7 chaves. Ficou guardado as 7 chaves. E o Sempre Ana também, ele foi pro Wattpad, ou não? O Sempre Ana também foi. Né? Mas daí depois quando a gente publica pela editora, é necessário tirar daí do Wattpad. Então, quem viu, viu. Quem não viu, não viu. Só dia 4. E já tem planejado o lançamento aqui em Laranjeiras, assim como o Ana foi feito? Sim, Vai ser no Alure? No Alure, Centro de Eventos, no dia 4, a partir das 7 horas da noite. É um evento aberto para aquele leitor, para quem gosta da literatura, para quem às vezes não conhece e quer se aventurar a ler. Olha eu digo que, às vezes, tem muitas pessoas que me falam assim, mas eu nunca li um livro, eu não consigo me concentrar. E eu falo, tenta, lê uma história interessante. Não começa por um livro didático, difícil, que você não vai gostar mesmo, mas tenta por uma história. Que se você se interessar pela história, a coisa flui rapidamente. Eu tive leitores assim que elas chegam e falam pra mim, olha, eu li em 2, 3 dias. Hoje ainda uma menina me falou, uma conhecida minha me falou assim, eu li em 3 dias o livro. Então, assim, as pessoas pegam e quando elas se interessam, elas não param enquanto elas não terminam. A gente comentava em off, né, Piti, sobre os livros serem indicados por terapeutas, né? Você pode falar um pouquinho pra gente sobre isso e por quê? Isso mesmo, Ana. Então, assim, o Ana e Sempre Ana, ele tem um erotismo nele. E o que acontece? Os terapeutas começaram a se interessar em indicar ele para as pacientes que tinham problemas. Problema de disfunção sexual, problema no casamento, algum tipo de problema que envolvia essa parte sexual da mulher. Porque digamos assim, que a nossa pornografia, o nosso erotismo é feito todo para o público masculino. É sempre muito visual.
para mulher não funciona. Mulher funciona na cabeça. Então, o erotismo de uma forma romântica funciona muito bem para a mulher. Então, isso ajuda a ela a se soltar, a ela imaginar, a ela perder um pouco o tabu, perder a vergonha, ver que isso é normal, que isso é natural e que isso é bom. Levando sempre pro lado do amor ali. Então, sim, ele é indicado por terapeutas aqui de Laranjeiras, por terapeutas fora, até por fisioterapeuta pélvica é indicado. Então, ele é recomendado por essa questão, para que a mulher tenha acesso e abra a imaginação, né? Com isso, o corpo acaba correspondendo. Olha só, pessoal, vale a pena sim. Mais uma prova de que vale a pena ler sim o Ana e sempre Ana. A gente tava comentando sobre família, né? Você comentou que nesse decorrer você teve 2 filhos, fez pós-graduação, casou. Como que é conciliar hoje, agora, fora da cooperativa? Mas no período entre o Ana e o sempre Ana, família, marido... Como você me disse, Ana, é um caos organizado. É um caos organizado. Eu preciso ter uma agenda e para ter horário para as coisas, para conseguir me programar para os dias de semana, para fazer tudo que eu tenho que conciliar a rotina das crianças, a minha saída do meu emprego fixo, né? Também foi muito por conta dos meus filhos, porque eu sentia essa necessidade de ser mãe, né? Porque o meu primeiro filho nasceu, eu já trabalhava no mercado. E então é como se eu tivesse perdido um pouco na correria. E agora eu tenho um adolescente com 14 anos e outro com 5. Então, são idades também, eles estão em fases bem distintas e que precisavam muito da mãe em casa. Então, eu senti muito essa necessidade. Então, a minha prioridade é a rotina das crianças. E daí, fora isso, eu vou me organizando com as minhas coisas, né? Que é com a Alure, com a agenda do Alure, atendimento aos clientes lá. Com trabalho terapêutico, porque é algo que eu também me dedico hoje. Eu faço trabalho terapêutico voluntário, de forma voluntária. E estou fazendo cursos para aprimorar isso também. E junto com isso, a escrita. Daí eu tiro meus horários para escrever também. O Alure, a criação desse empreendimento também era um sonho guardado? Não era um sonho, Ana, mas foi algo que eu e meu marido sentimos a necessidade. Para que eu pudesse ter algo que me ocupasse o tempo, que me trouxesse alguma forma de renda para nós também, sem eu ter que cumprir literalmente o horário, sem estar tão presa nessa questão assim do CLT. Então foi algo que nos deu a liberdade, é algo que também a gente quer fazer deixar para os nossos filhos, né? E foi pensando em algo que a cidade precisava no momento, a gente resolveu empreender. Empreender nesse setor. Nesse setor de festas. E vamos falar um pouquinho sobre essa parte de reiki, que você comentou comigo em off. Também, se sempre gostou, como que você conheceu o reiki? Inclusive, quando a gente estava falando, eu estava procurando sobre o livro, ele falava um pouquinho sobre isso do reiki também, né? Sim. O reiki, eu falo que eu sou a louca das terapias. Porque tudo que terapia que me fala, eu vou fazer. Eu vou conhecer. Então, assim, é algo que eu sempre gostei. Porque eu acho que mexe muito também com o nosso interno, com os nossos traumas, com os nossos problemas. É algo que vem para ajudar as pessoas. Então, foi por isso que eu me interessei, né? E acabei indo fazer o curso de reiki, depois fiz outros cursos de hipnose, de TVS, e agora estou terminando o curso de apometria. Então, tudo isso pensando no bem-estar, uma forma de como ajudar as pessoas. Olha só que legal. E essa parte também está entrando no voluntário ou não? Tudo no voluntário. Tudo no voluntário. E como que você está apresentando isso? Hoje, atualmente, eu estou com um projeto junto com uma outra terapeuta, que é a Luciane Mendes, aqui de Laranjeiras. A gente presta esse trabalho voluntário na PAI, para as crianças, famílias e equipe pedagógica da PAI, porque também foi um intuito assim, de levar terapias que muitas vezes essas pessoas não tinham conhecimento, não podiam ter acesso. São terapias, o Reiki é uma terapia que foi reconhecida pela Organização Mundial de Saúde e reconhecida pelo Ministério da Saúde do Brasil, e ele já é aplicado pelo SUS. Sim. Por comprovar a sua eficácia nos tratamentos. Porém, Laranjeiras é uma cidade pequena, vai demorar para chegar. Então, a nossa ideia era levar.
E a gente entendeu que a paz seria um bom lugar, porque são crianças especiais, são famílias que precisam de ajuda. Então, a gente começou o nosso atendimento com esse projeto lá. Hoje, a gente presta esse atendimento lá. E daí, externo, eu presto esse atendimento também para conhecidos, famílias, amigos, indicação de amigo. Quem me procura, eu agendo horário e atendo no que é possível, no que eu consigo, eu atendo. Olha só que legal, né? Ainda existe também um pouco de tabu em volta disso, né? Do reiki também, Existe hipnose, um certo medo, né? Hipnose é uma coisa bem engraçada, porque o pessoal acha que vai entrar em transe e nunca mais vai sair, né? Mas não, hipnose é um tratamento muito legal e funciona bastante para todas, tanto o reiki quanto a hipnose, eles vão tratar tanto a questão de doenças do corpo, como questões emocionais, traumas. E você conhecendo, eu consigo assim ter uma amplitude e fazer uma junção deles. Eu vejo o que é que tá pegando, o que a pessoa precisa, e eu consigo misturar os tratamentos e aplicar na pessoa. Olha só que legal. Então, para quem quiser mais informações, pode entrar em contato com Só você. procurar. Ela vai conseguir conciliar, Eu né, vou Pete? conseguir, eu vou dar conta. Vamos falar sobre o futuro? Vamos lá. O Sempre Ana tá prestes a ser lançado. Tá no forno já? Tá no forno, dia 4. Dia 4 tá aí. Tá aí. E quais os próximos projetos? Tem mais algum projeto de livro no forno, na cabeça, no papel? Na cabeça, Ana. Olha só. Na cabeça eu já tenho uma nova história montada. Eu vou aguardar um momento agora de escrever, terminar os meus cursos, terminar alguns projetos pessoais mas pretendo futuramente voltar a escrever. E vem nessa linha também? Vem nessa linha, romance. O meu negócio é romance. Talvez um dia outros ramos se abram na minha cabeça, mas eu confesso que eu tentei escrever outros tipos, mas não fluiu. Então o romance é o que me prende, é o que me faz brilhar o olho. Você sente talvez um pouco de receio em publicar novos livros ou tirar do papel, tendo em vista que hoje caiu muito o gosto pela leitura? Hoje é um desafio tanto, Ana, porque as telas tomaram conta, né? Principalmente dos nossos jovens. Sim. Mas eu não tenho esse receio, porque assim, eu não tenho grandes expectativas. Então, pra mim, se é que eu te falei no início, se 10 pessoas lerem, eu já tô feliz. Mas o que eu gosto é que, foi o que eu mencionei, que muita gente que leu nunca tinha lido um livro. Então, talvez seja a porta pra leitura, entende? Seja uma porta de entrada pra pessoa abrir a visão e aprender a gostar da leitura, porque não é só uma questão de ler, mas a leitura ela vai te ajudar até com o teu raciocínio, com a forma como você fala, como ela influencia em muitas coisas, né? A escrita, né? A escrita, E eu tenho jovens que lê também, adolescentes. Então, é legal porque ensina a lerem, a gostarem realmente de livros. Exatamente. Uma coisa que a gente falava em off também era sobre inteligência artificial, né? Você comentou comigo que em 3 meses você escreveu o Ana. Isso em 2017, sem ChatGPT, sem nada. E aí, até você brincou comigo falando que tem plataforma que oferece, né? Hoje em dia você vê as propagandas lá. Eu não sei se porque eu escrevo, então me aparece muita propaganda, mas de IA oferecendo. Não, escreva o seu livro, tem um livro pra você, né? Sendo que a IA faz tudo, mas eu não tenho ideia como é que funciona isso e acho bem engraçado até. Porque eu acho que a magia do livro exatamente tá na imaginação do autor, né? Então, uma inteligência artificial escrevendo, não sei bem como é que puxa as ideias aí. E os seus leitores podem ficar tranquilos, inclusive, né? Não, comigo não funciona a IA, não. Já pendendo pro final da nossa entrevista, Piti, se você pudesse mandar uma mensagem para você mesma de 2017, no lançamento do Ana, e vislumbrando tudo que passou depois disso, ou na Piti criança, que gostava de escrever poema, o que você diria? Eu acho que diria que você consegue. Vai lá, não tenha medo.
Eu aprendi muito isso, assim. Às vezes a gente tem essa dúvida e não acredita em nós mesmos, né? E às vezes nós precisamos de outras pessoas para dar esse empurrãozinho, né, gente? Então, também a gente tá sempre muito atento, ó, à lei do universo, porque sempre vem. Aí os empurrões vêm e acredita, né? Se tem medo, fecha o olho e vai com medo mesmo. Então é isso. Marquem na agenda de vocês, pessoal, 4, no dia, inclusive, que vai ser lançado esse episódio, às 7 horas, no Alure, né? Exatamente, das 7 às 9h30 estaremos lá na Alure com lançamento, com a venda dos exemplares, autógrafos, fotos. Você passa o endereço do Alure pro pessoal. Passo, fica na Avenida Santos Dumont, 3103, na lateral do fórum. É no centro. Pertinho, fácil de encontrar. E é isso, Piti. Obrigada. Muito obrigada por ter vindo, pela conversa. Eu que agradeço, Ana. Foi um prazer e uma honra estar aqui. E que venham mais livros pra gente poder falar sobre. Que venham Trocar figurinha, conversar sobre. Isso aí. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por terem acompanhado a gente nesse episódio. Comentem. As fãs da Piti, chegue esse vídeo pra vocês. Compartilhem e até breve. Esperamos vocês em mais um Podcor. Até mais. Até mais.